Olá, o Panorama começa agora com reportagens do seu jornal da TVT, a Sociedade do Ponto de Vista dos Direitos Humanos e Movimentos Sociais. A gente começa o Panorama de hoje falando sobre a dificuldade de fazer um plano de saúde para quem tem 59 anos ou mais. Mesmo pagando preços superiores, até 500% a mais em relação à primeira faixa etária, essa população é renegada pelos planos de saúde. A falta de regulamentação dá brecha para que as operadoras escolham seus conveniados. Aposentado há mais de 6 meses, o radialista Vicente das Graças paga plano de saúde há mais de 30 anos. Pelo que a empresa onde trabalhava oferecia, ele gastava cerca de R$ 200 por mês. Agora, se quisesse ficar na mesma operadora e tipo de plano, o valor seria de R$ 1.500. Eu me aposentei, tentei pagar o plano de saúde no qual que estava me atendendo, mas o valor é muito alto. O valor para a pessoa que aposenta hoje, o salário de aposentado não dá para pagar. Desde 2011, as operadoras não podem negar explicitamente a entrada de pessoas nos planos de saúde privados. Mas, de acordo com pesquisa do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, as empresas passaram a dificultar ao máximo a renovação do contrato ou a entrada de pessoas com mais de 60 anos no sistema. O que a gente vê é algumas formas veladas, escondidas, de dificultar a entrada de pessoas idosas, como, por exemplo, orientar a corretagem, a não fechar contratos, com pessoas maiores de 60, colocar limites à contratação de casal. Então, você está contratando um plano individual familiar, não pode acima de uma determinada idade. Ou então burocratizar, demorar de tal forma o processo de contratação que aí a pessoa perde interesse. Porque as operadoras elas ainda têm margem para escolher não aplicar reajustes tão altos quando a pessoa é jovem, e fazer isso quando a pessoa é mais velha. E aí a pessoa se vê num momento aos 59, que é antes de fazer os 60 anos, com um reajuste muito alto, acima do 100%, a ponto de ela não conseguir manter o plano. Sem falar que a ANS ela permite a aplicação do reajuste por faixa etária junto com o reajuste anual. Então, no ano que ela faz 59, ela vai receber 2 reajustes de uma vez só, que é o anual, que recompõe a inflação, e de faixa etária. Isso faz com que ela não consiga permanecer. Uma das falhas desse mercado é o que a gente chama de seleção adversa do risco, em que as pessoas que têm mais condição de informação, que são as empresas de seguros, elas conseguem dimensionar quem é melhor para o grupo de segurados dela e quem não é tão bom. E geralmente ela acaba selecionando as pessoas jovens e sadias, porque essas pessoas acionam menos o plano e dão menos prejuízo. A atuação do ente regulador da ANS é justamente para evitar essa falha de mercado, é para impedir que essa seleção adversa do risco aconteça, que as operadoras escolham o tipo de usuário que elas querem ter. Não é para ser assim, a ideia é que todo mundo é apto a contratar um plano e a operadora não pode ficar escolhendo quem que é jovem, quem sadio para fazer parte do grupo dela, tem que cobrir todo mundo. As operadoras de planos de saúde são autorizadas a cobrar até 6 vezes mais pela mensalidade da última faixa etária em relação à primeira. Por isso, Vicente das Graças reclama do oportunismo das empresas, que se beneficiam do dinheiro do trabalhador quando estão produtivos e saudáveis. Mas quando ficam mais velhos e se aposentam, elas praticamente empurram o problema para o Estado. O que eles fazem é que todas as pessoas de terceira idade que caminha para o SUS. Você paga plano de saúde, ele se aceita enquanto você tem saúde. Você é jovem, ele se aceita. Mas depois que você passa a terceira idade, você aposentou, eles fazem isso, aumentam o plano de saúde para que você recorra para o SUS. Você sabia que o aumento de mulheres empregadas poderia gerar um aumento significativo no PIB brasileiro? Pois é. O dado da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, lançado no relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres no Mercado de Trabalho em 2017.
O mercado de trabalho em todo o mundo é predominantemente ocupado por homens. No Brasil, a participação masculina é de 78,2%, enquanto a de mulheres é de 56%. A pesquisadora da Unicamp, Marilane Teixeira, alerta que o índice é ainda menor no caso das mulheres mais pobres. Dois aspectos se sobressaem em relação a isso. Primeiro é o grau de vulnerabilidade dessas mulheres, a condição socioeconômica, e segundo, a faixa etária. Quanto mais pobres as mulheres, menor é a taxa de participação no mercado de trabalho. Entre as mulheres extremamente pobres, a taxa de participação cai para 38%, ou seja, para cada 100 mulheres que estão numa condição socioeconômica de extremamente pobres, 38%, 38 mulheres estão no mercado de trabalho apenas, tá? Então, ou seja, 72% estão fora do mercado de trabalho. Um relatório recente da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, revela que a maior presença de mulheres no mercado global seria capaz de injetar mais de 5 trilhões de dólares na economia mundial em 8 anos. No Brasil, por exemplo, se a participação de mulheres aumentasse apenas 3,3% no mercado de trabalho, renderia mais de 337 bilhões de reais no PIB, a soma das riquezas que o país produz. Ninguém se pergunta, no caso do Brasil, por que tem 38 milhões de mulheres que poderiam estar trabalhando e não estão. Elas correspondem a 68% da população não economicamente ativa. Ou seja, para cada 3 pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho hoje no Brasil não estão, 2 são mulheres. A inserção da mulher no mercado de trabalho, acho que é muito importante a gente ressaltar que nós somos 51% da população brasileira, sendo que dessas 51%, 37% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, nós estamos em todos os lugares. A sindicalista e a economista alertam que para aumentar a quantidade de mulheres no mercado de trabalho, é fundamental a aplicação de políticas públicas que garantam condições de igualdade entre homens e mulheres. É importante se discutir política pública que elimine o déficit que nós temos de vagas em creches, porque esse é um elemento também que inibe, né, dificulta a mulher no mundo do trabalho, porque as famílias, né, e no caso das famílias que são chefiadas por mulheres, tem que fazer toda uma dinâmica, né, para poder assegurar a educação das crianças. Então, se não tem vaga na creche, não tem trabalho para fora, né? Primeiramente, para quem tem filhos, né? Você tem? Tenho 2. Aí foi um pouco difícil nessa parte, porque minha mãe teve que sair do emprego dela para ela poder ficar com meus filhos para mim poder trabalhar. Geralmente criança tem reunião de escola, fica doente, então precisa mais da mãe. Então a mãe, no caso, precisa se ausentar do trabalho para ficar presente nisso, nos filhos. Então eles preferem mais, o mercado de trabalho está mais aberto para homens. Especialistas alertam que a população em situação de rua tem aumentado e atribuem à falta de políticas públicas esse crescimento. Em São Paulo, essa população é maior do que a de muitas cidades brasileiras. Gisele tem 32 anos e há 10 mora nas ruas do centro de São Paulo. Ela conta que o vício em drogas resultou em conflitos familiares que a obrigaram a sair de casa. Hoje ela vive com um companheiro e a filha de 3 meses. Sobrevive vendendo bebidas na Praça da Sé. Gisele desabafa. Enfrenta muitos desafios nas ruas, principalmente à noite e com a chegada do inverno. De dia dá para salvar por causa que tem o sol, tem aonde ir de noite. De noite bate o frio, bate a fome, não tem ninguém para te ajudar, entendeu? Você vai pedir ajuda, as pessoas querem te humilhar. A gente, na sociedade, é considerado como lixo, como nada, como ninguém, entendeu? Segundo o censo de 2015 da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, quase 16 mil pessoas dormiam nas ruas e albergues da capital paulista. É quase o dobro da população de rua registrada no ano 2000. Mas, segundo o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, o número é muito maior. Eles não estão falando um dado correto porque é vergonhoso para eles mostrar para a sociedade que a cada dia está ficando mais gente dormindo pelas calçadas, embaixo de viadutos, embaixo de marquises, sem assistência nenhuma.
Neide de Vita é conselheira do Comitê Municipal de Políticas para a População em Situação de Rua de São Paulo. Durante uma década, ela morou nas ruas da capital paulista. Neide considera que esse aumento está associado à falta de políticas públicas que garantam emprego e moradia, e também à recessão econômica. Esse fenômeno que aumenta a cada ano, essa presença da população em situação de rua, é devido a várias situações, principalmente a falta realmente de trabalho, a falta de acesso ao mercado de trabalho, principalmente. Mas a gente tem também em vista que muitas pessoas ficaram desempregadas. Nós estamos aí passando um cenário atualmente político muito assim difícil, né? E onde o Brasil está assim com um número elevado de pessoas que perderam seus empregos. E aí a gente tem famílias inteiras que perderam o emprego e vieram para a rua. E como é que a gente faz com isso? Como a gente lida com isso? A população de rua em São Paulo é maior do que os habitantes de 61% das cidades brasileiras. Uma população que cresce a cada ano, que se espalha em toda a cidade, mas ainda invisível ao poder público. A população de rua está lastimável, você tem visto ali a Cracolândia, entendeu? O pessoal só pensa em tirar a Cracolândia, não pensa nos usuários, não pensam para onde eles vão, como eles vão fazer, aonde eles vão dormir, aonde eles vão se manter, entendeu? Então a sociedade está pensando mais no próprio umbigo do que na própria população. Esse aumento estrondoso da população em situação de rua em São Paulo é total desgoverno da cidade de São Paulo, onde nem governador, nem prefeito, ninguém está conseguindo fazer nada. No próximo bloco, você acompanha o banco de dados da Polícia Militar, que armazena imagens de manifestantes e tem sido usado para intimidação e perseguição. O Panorama volta já.